Ok, vamos lá. Boa tarde para todos os protagonistas. Hoje estamos aqui para o nosso primeiro encontro do mês importante para falar de vendas. E aí nós temos aqui uma programação, vou compartilhar a minha tela. Antes de compartilhar a minha tela, eu acho que o melhor é a gente começar, Marcelo, com você. Vou passar a bola para você apresentar aí né, alguns novos participantes, e aí depois eu compartilho a minha tela. Legal, é isso aí. Muito bom dia a todos, boa noite ou boa tarde para aqueles que estão nos assistindo gravado, né? É muito legal a gente estar começando agora realmente nossa fase de aceleração. Isso é o mais importante, além de ser o primeiro trabalho, encontro de outubro, é o fato da gente conseguir estar iniciando, a partir daquele trabalho que foi feito no assessment, a gente começar a fazer aquelas atividades que dizem respeito a fazer a mudança nos negócios de vocês. Lembrando para quem está começando agora que a gente deixa sempre o microfone no mudo, porque isso daí não atrapalha com nenhum ruído de áudio aquelas pessoas que não estão falando. Então, conforme a gente falou no encontro passado, a gente vai ter em outubro o tema de vendas, em novembro o tema de inovação e modelo de negócios, e em dezembro nosso tema maior é gestão, certo? E isso não quer dizer que a gente vai falar de outros assuntos nesse meio tempo, mas esse é o nosso foco principal. E o tema de hoje, principalmente do mês de outubro, nosso primeiro tema de vendas, é especialmente importante, na minha opinião, né? Eu, inclusive, compartilhei lá na plataforma com vocês o vídeo do Jordão, em que ele é nosso parceiro, nosso amigo, em que ele trabalha o tema de que vendas cura tudo. E isso eu acho que é muito importante realmente a gente refletir sobre essa frase, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que hoje têm problemas de operação, pessoas que têm problema de conseguir melhor recrutar e gerenciar seus funcionários, tem gente que está bastante focado no assunto de processos, quer dizer, tem vários assuntos aí que podem não ser vendas o principal problema nesse momento, porém, o assunto de vendas, funcionando bem, ele ajuda a resolver todos os outros. Porque se você consegue vender, você consegue ter recursos para poder melhor entregar, melhor definir seus processos, contratar funcionários melhores, ter indicadores que funcionam. Então, eu acho que é muito importante realmente a gente começar esse nosso trabalho falando sobre vendas, entendendo que vendas é algo que deve estar na rotina de cada um de vocês. Quer dizer, a gente acredita que um protagonista de sucesso, ele precisa ter na sua agenda 1 ou 2 dias por semana que é 100% vendas. Se ele não funciona assim, então de tarde é vendas, ou 3 dias por semana, quer dizer, é algo que precisa estar. E ele, se ele não é o vendedor direto, ele deve ocupar esse espaço realmente para gerenciar a equipe de vendas, treinar vendedores, treinar a equipe, ou seja, fazer algo que seja realmente de vendas, porque sem vendas não tem negócio de sucesso. Por isso que isso é tão importante nesse nosso primeiro encontro, porque tudo o resto pode ter algum tipo de problema, sabe? Lá, o cara conseguiu, os blocos lá do Ricardo não ficou tão bom, teve que fazer não sei o quê. Ok, resolve, tem que melhorar sem dúvida, mas sem a venda isso não existiria. Quer dizer, então você precisa realmente dedicar o assunto a vendas, e é esse eu acho que eu queria introduzir o tema, e também falar de duas coisas. Dar boas-vindas para 2 pessoas que estão nos acompanhando, que é a Alessandra Moreira. A Alessandra é já da próxima turma de protagonistas. A gente vem conversando com pessoas que já estão interessadas em entrar nessa próxima turma, e no caso da Alessandra, que ela busca também se inspirar no modelo para fazer algumas outras coisas online, a gente achou por bem que ela pudesse já ir acompanhando esses nossos encontros, e acho que isso é positivo para todo mundo. Seja bem-vindo aí o Grespan, que entrou agora, e também o outro convidado desse nosso encontro é o PC Coutinho, que está falando lá de Toronto, no Canadá. Ele é um meu amigo de longa data, a gente já fez muita coisa junto, e a gente tem conversado sobre como ele pode nos ajudar no processo de crescimento dos protagonistas, e também vai estar participando como convidado desse nosso encontro. Então, sejam muito bem-vindos, e eu passo a palavra de volta para a Paola, que vai conduzir o encontro de hoje.
Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar continuar aí o nosso conteúdo de hoje. Estão vendo? Estão vendo aí plano de ação? Vendas e plano de ação. Então, vamos lá. Para começar hoje, nós convidamos 2 protagonistas que têm tido resultados extraordinários em vendas para compartilhar um pouco da experiência deles com vocês. Nós vamos começar com o Grespan, que chegou aqui agora, e ele não vai conseguir ficar o encontro todo, então por isso que a gente vai compartilhar, e na sequência o Júnior vai falar um pouquinho, vai falar também sobre a experiência. Claro que os dois têm muita experiência, mas nós temos aqui o nosso cronograma com 1 hora, então por isso a gente precisa dividir dentro de todas as atividades. Então eu reservei 8 minutos para cada um deles e vou precisar acompanhar aqui no relógio esse tempo para a gente garantir que a gente cumpra todo o nosso programa de hoje. Então, Grespan, eu tomei a liberdade de preparar aqui um pouquinho de um conteúdo para mostrar um pouquinho do que você faz, só para deixar como pano de fundo aqui, enquanto você conta um pouco. Eu convidei o Grespan para falar sobre posicionamento. Na minha conversa com ele, eu fiquei assim realmente impressionada com a virada que ele deu no negócio dele, a partir do momento em que ele decidiu investir tempo e depois recursos nesse posicionamento, que é um processo de seleção de clientes, de foco, tem muito a ver com tudo que a gente vem falando muito em relação a ter clareza da persona que você quer se comunicar e começar a posicionar para mostrar para o mercado como que você se diferencia dos seus concorrentes. Eu acho que o Grespan teve um trabalho maravilhoso aí, então, Grespan, passo para você agora a palavra aqui para você compartilhar com a gente. Obrigado. O áudio está legal? Estão todo mundo ouvindo? Perfeito. Tá bom. Bom, na verdade é o seguinte, tá? Nosso trabalho, a empresa já tem um certo tempo, nosso trabalho de qualidade não mudou. A gente já trabalhava para um segmento de alto luxo, com um produto com boa qualidade, porém, eu não conseguia ter uma escala de vendas, a gente era muito limitado ao boca a boca, não tinha uma imersão muito grande em vendas, por falta de apresentação, de posicionamento. Vendo isso, comecei a pesquisar muito, pensar o que eu podia fazer para vender mais. E aí uma frase, em um dos estudos que eu estava fazendo, eu não lembro nem exatamente onde eu encontrei essa frase, mas marcou muito. Não basta ser bom, você tem que mostrar para os outros, para os interlocutores, que você é bom o tempo todo. Você tem que estar sempre provando isso, que aí você vê as pessoas começam e realmente vir atrás de você. Então, partindo disso, a gente começou a remodelar tudo, a fotografar os produtos com qualidade, pensar em páginas de internet com qualidade, com muito conteúdo para provar realmente o valor de execução, nas mídias sociais, Instagram, Facebook, e até na mentalidade a ponto de eu escolher serviços e brigar, fazer serviços com preço abaixo do ideal de valor, para poder ter a foto, para poder mostrar que eu fiz aquilo. Então, eu fiz muito serviço já. A gente instalou, por exemplo, o maior vidro já fabricado no Brasil. Era um desafio, uma coisa muito complexa, que a margem de lucro nem era tão grande, porém, eu mergulhei naquilo de cabeça, porque a partir daquele momento que eu executei aquele serviço, as pessoas começaram a confiar mais e passar outros serviços daquele que eu já estava numa outra posição para poder ser contratado. Eu não precisava ficar brigando tanto por preço. Então, por exemplo, esse ano, no Design Week, veio um designer atrás da gente procurando para fazer um móvel bem diferente, uma peça bem específica que nós... E eu topei fazer de cara. Banquei o projeto, gastei, sei lá, 4, 5 mil reais de matéria-prima para poder executar, fora a hora de trabalho. Porém, a partir de passar do Design Week, a gente conseguiu. Já teve 3 publicações em revista, saiu Casa Vogue, na Giz, na Casa Cláudia, que vai sair agora nesse mês.
uma designer de móveis brasileira internacional que manda muita peça para fora, para a Europa. Eu fiz uma reunião com ela na sexta-feira, porque ela viu o móvel que a gente fabricou, entrou em contato com a gente, porque ela viu que a gente tinha condição de fabricar outras coisas. Então, essa questão de sempre estar procurando fazer o diferente, com melhor qualidade de estética, principalmente, que é estético, né? Acaba atraindo e passando confiança para os próximos clientes. Isso é uma coisa que eu foco no dia a dia. Sempre que tem um projeto novo, que chama que vai atenção para o executado, eu mergulho nele na cabeça para poder garantir o fechamento. Uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante, por exemplo, também nas mídias sociais, é o Instagram, que tem funcionado muito para a gente, porque meu produto é visual, então o Instagram é uma mídia de foto. E meio marketing. É bem seletivo. Continuar, Guilherme. Eu tento focar sempre no meio marketing em pessoas, em arquitetos e engenheiros que vão trazer vários serviços, não no cliente final em si, para ele ser mais assertivo. E, por exemplo, essa peça que foi exposta no Design Week, antes do dia da feira, eu conversei com o designer e falei, vou mandar uma mala direta para a minha rede de mala direta, falando da exposição, falando do móvel que estava lá. Ele me falou que dezenas de pessoas passaram no espaço falando que tinha visto o e-mail da Vidro Laser com o produto dele. Ele ficou até surpreso. Porque o público está bem alinhado na minha mala direta, né? Bem direcionado para a pessoa que foi ver lá. Isso foi um feedback interessante que a gente teve. E todo esse posicionamento, resumindo tudo, o que a gente teve de diferença? Eu faço a parte comercial. E assim, quando eu chegava 3, 4 anos atrás num cliente médio ou grande para poder apresentar, para poder pegar um serviço, uma obra de um valor maior, as perguntas que estavam na cabeça do cliente eram: será que essa empresa tem condições de fazer o meu produto? Será que eles têm estrutura? Será que ele tem qualidade? Essas eram as perguntas que estavam na cabeça do meu cliente na época. O que eu fiz com toda essa remodelagem de posicionamento é mudar as perguntas da cabeça do cliente. Quando eu chego hoje no cliente, eu apresento o folder com as fotos, o cara já viu o site, teve indicação, viu foto, tem várias coisas. A pergunta que está na cabeça do cliente já é diferente hoje. Hoje, quando eu chego, a pergunta é: qual será o valor que ele vai me cobrar, entendeu? Ele não tem dúvida da minha capacidade técnica de execução. Agora, a dúvida dele é: será que eu vou ter condições de comprar isso dele? Será que é muito caro? A pergunta muda. E nas negociações que a gente vê muito é o seguinte: o cliente abre o jogo e fala, você é o mais caro, mas eu quero fazer com você, ver o que você pode fazer. Todo mundo negocia. Essa parte de valor sempre é um problema, sendo barato ou caro, não tem muito como fugir disso. Mas a gente conseguiu realmente mudar as perguntas que estão na cabeça do cliente. Fica muito mais fácil de vender hoje. Hoje eu tenho um funil de vendas que eu não executo ele 100%, eu foco em executar ele 100% nas grandes obras, porque é o que eu tenho conseguido, porque eu não consigo aumentar meu volume ainda de vendas tão abruptamente por conta da minha produção. Então eu foco só nas principais obras, em fazer o funil todo, mas se eu fizesse o funil todo com essa parte de posicionamento que eu tenho hoje, eu conseguiria aumentar meu faturamento muito mais de forma orgânica, até sem... Na verdade, não tem um vendedor na empresa. Quem faz a parte comercial sou eu e as meninas internas que fazem orçamento, mas atendimento externo são meus medidores técnicos que não são vendedores, eles vão lá apresentar e propor soluções, e eu que vou nos grandes clientes. Quer dizer, tudo eu consigo hoje fazer em cima do posicionamento. Eu consigo manter o crescimento constante somente pelo posicionamento, por essa mudança que foi uma dor do passado, que era a dificuldade de vender. Eu estudei como melhorar isso e, graças a Deus, tem dado certo e evoluindo bastante. Acho que, basicamente, o que eu posso agregar assim, de vendas é isso. E não adianta só também ter essa questão do posicionamento, da imagem e tudo mais. Você tem que entregar. Porque, apesar de São Paulo ser gigante, todo mundo se conhece, é incrível. Você trabalha na cidade inteira, uma cidade que tem milhões de pessoas, mas sempre você vai... Eu fui nessa reunião com a designer semana passada, eu fiz um projeto para uma empresa de mármores ano passado, que eles pediram uns pés de uns móveis com urgência. Ela me falando das peças que ela estava mandando para fora, eu perguntei quem era o fornecedor de mármore dela, ela falou que era essa empresa. Eu falei, eu fiz uns pés de móveis urgentes ano passado para essa empresa. Ela falou, esses pés eram para mim, o fornecedor deu cano
ele correu atrás de alguém, eu não sabia nem que era você, pra você ver como a coisa se liga. Aí a primeira pergunta que eu fiz, os pés estavam bons? Corresponderam à expectativa? Ela falou, não, sim, estavam ótimos, foi excelente, mas você tem que sempre entregar, porque é muito fácil de você trombar com essa pessoa no futuro, ou com alguém que conhece, e todo esse marketing cai por água, né? Se você não entregar o que você está prometendo, tudo vai embora. Isso é uma coisa que eu bato firme, até com clientes que teoricamente não merecem, porque tem pessoas que são complicadas, arrumam problema com tudo, eu faço questão de entregar até o fim, deixar satisfeito, mesmo tomando prejuízo, para não ter um marketing negativo depois. Isso é uma coisa que eu prezo bastante mesmo, para sempre manter essa boa imagem. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, essa parte de marketing, você vai regando, é um trabalho de formiguinha. Você vai fazendo isso dia a dia, mês a mês. Hoje, que já estão uns 4 anos trabalhando, você percebe que as coisas começam a vir meio que automáticas já. Porque é um resultado de longo prazo. Quanto mais você faz, parece uma bola de neve. Ela vai aumentando, e hoje as coisas começam a acontecer meio que sozinhas. As pessoas vêm te procurando por conta de um posicionamento que está sendo plantado há muito tempo. Isso é uma coisa que eu percebo que funciona bem. Quando que você começou a fazer esse trabalho de posicionamento, mais ou menos? Aproximadamente 4 anos. Acho que um pouquinho menos. 4 anos. Legal. Não, eu acho bacana até para a gente ter consciência disso. Como que é essa construção e esse trabalho de formiguinha. E a gente não pode se desanimar ao buscar resultado de curto prazo, né? A gente tem que ter esse olhar no longo prazo. Muito legal. Você enxerga resultados de curto prazo, mas resultados pequenos, pontuais. Você vai comemorando 1 a 1. É isso que eu tenho feito. Mas o grande mesmo, o resultado grande, você percebe que é sempre para frente, é de longo prazo. Eu percebo que se eu continuar nessa pegada de manter esse padrão, sempre procurando fazer coisas mais esteticamente mais bonitas, mantendo o padrão de qualidade e melhorando sempre a imagem, a gente vai só evoluindo. Ah, tá bom. Então, vou abrir para ver se alguém tem pergunta, alguma pergunta para o Grespan. Lembrando que a gente precisa ser bem objetivo, porque a gente vai ter ainda a apresentação do Júnior, que vai falar um pouco mais sobre equipe de vendas, acompanhamento de metas e acompanhamento dos resultados da equipe. Mas como, então, o Grespan não vai ficar com a gente até o final, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao posicionamento que ele falou? Não, então acho que nós estamos tranquilos. Então, Grespan, valeu, adorei, obrigada. Vou passar então aqui a bola para o Júnior. Júnior, pode ligar seu microfone? Olá. Muito bom. Então, pessoal, a gente aqui tem 69 pessoas vendendo, né? Então, não é tão simples como nós somos indústria, e uma indústria de 2 anos e meio, né? Então, é um crescimento da venda que foi desde a primeira vez que eu saí para vender, porque quem era o vendedor era eu. Então, era eu mais uma pessoa que saía para vender de porta em porta, em cliente em cliente. E isso tomou uma proporção muito grande devido ao canal de venda que eu escolhi. Eu vendo muito pouco pela internet, eu vendo muito pelo canal de representação. O meu produto é 100% voltado para o mercado têxtil, calçado e acessórios hoje. E a gente vem crescendo constantemente em cima de todo o feedback de números que a gente tem da venda. E é assim que a gente faz o posicionamento estratégico para ampliação fabril. Quando você chega a 85% da sua demanda produtiva, a gente vai lá e dobra a fábrica. Isso aconteceu na quinta-feira, é uma novidade para vocês. A gente sai de 6 para 12 máquinas a partir de fevereiro de 2018. Eu estou indo para a China no final do mês e tal, porque a gente tem uma demanda tão grande acontecendo nos últimos 3 meses de venda. Nós saímos de uma venda mais ou menos de 300 mil por mês para 600. Então, isso dobra a capacidade de produção e dobra o nosso problema de demanda. E como é que eu faço para gestar tudo isso? Porque é complexo. São 69 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente não atende São Paulo, não atende Rio, por conta de que a gente não consegue entregar a demanda. E agora a gente está estruturando um escritório de São Paulo justamente para
pegar um pouco da fatia, porque São Paulo é muito grande, como o nosso amigo Guilherme falou, tem 1 milhão de confecção espalhada por São Paulo e pelo Brasil inteiro. A gente, esse ano, fez uma convenção de vendas, né? Foi a primeira. Na época, isso foi em abril, a gente tinha 30 pessoas. A meta do ano é 100, né? Então, até dezembro a gente tem 100. A gente fez um processo de encantamento dos representantes. Então, a gente fez uma convenção de venda que a gente não falou de número. A gente falou de qualidade, a gente falou de foco de mercado, a gente falou de perspectiva de crescimento, a gente falou da família dos caras. Teve um vídeo de todas as famílias falando com ele quanto era importante ele estar vendendo para ajudar a família. Então, a gente pegou e trabalhou o sentimento do cara e disse assim, pô, eu preciso representar essa empresa. E isso explodiu porque duplicou a nossa venda. E agora, como é que eu gesto, né? Então, a gente tem hoje uma plataforma de funil, né? Com todos eles online, com todas as propostas, com todas as prospecções, os planejamentos, as perdas, os ganhos. Hoje a gente tem uma taxa de conversão que assim é bem atrativa, né? A gente tem em média 43% de aceitação, né? Então é muito alto. Então é muito difícil eu perder uma venda. A minha venda ela é perdida quando o cara não tem interesse em ter o produto, ou o concorrente vende por preço, porque eu sou o único a produzir no Brasil, mas o meu concorrente está da China. Então eu não olho para o meu concorrente, né? Eu tenho uma visão dele, mas eu não fico com foco nele, porque se eu ficar com foco nele eu não cresço. Então a gente faz uma tabela. Eu não vendo preço, né? Então assim eu tenho um valor agregado, eu tenho fábrica, eu tenho pessoas. E é muito difícil eu vender preço, né? Só assim, como o nosso amigo falou, eu já fiz material para o cara sem ele pedir. Porque eu precisava atender a Dudalina, né? E a Dudalina tinha um produto todo concorrente. E eu fui lá e fiz para ele e hoje ele é meu cliente. E aí com esse cliente veio outros clientes, que outros clientes. Então assim, existe estratégia na venda que você paga para fazer. Isso é real. Só que esse custo de investimento, esse ROI, ele é tão baixo para o resultado que ele vai te dar, que você não pode pensar que aquilo é uma despesa, aquilo ali é um investimento. Né? Então, a gente aqui, tudo que o comercial traz, de ponto de vista de investimento, não, nós temos que passar uma semana em Fortaleza. Não tem uma viagem que nós fizemos em loco, para trabalhar com representante, para ir correr atrás, isso é dividido, né? Hoje eu tenho uma gerência, e aí eu divido, né? Às vezes eu vou, às vezes ela vai. Não tem uma visita que nós tenhamos feito que a gente não converteu de 80% a 100%. Porque quando o CEO vai, o cara diz assim, pô, bicho, eu sou importante, porque o cara saiu da cadeira dele lá e veio aqui falar comigo. Então, assim, eu adoro ir pro Nordeste, porque chega lá, cara, eu vou e tudo que estava lá parado, a gente converte. E se o cara compra uma vez comigo, ele compra a vida inteira. Porque eu tenho a entrega, eu tenho um produto, eu não tenho atraso, eu tenho prazo, eu tenho qualidade. Então a gente tem, como ele falou, né? Se você não tiver uma entrega bem feita, não adianta você fazer o trabalho de venda lá fora. Então a gente gesta tudo isso dentro de um funil, é um funil muito grande, às vezes 500, 800 oportunidades por mês. E a gente tem um rastreamento do que perdeu, né? Hoje o que ganha eu não olho muito, né? Eu sei que tem as margens e que tem tudo isso, mas a gente cuida muito mais com o que perdeu. E quando a gente analisa o que perdeu, a gente analisa muito que assim, tem muito mercado que a gente perdeu por não conseguir atender aquela demanda, por exemplo. É uma quantidade abaixo do que a gente produz. E isso nos dá ferramenta para buscar novas inovações que eu consiga atender essa fatia que eu perdi. Então, não é à toa que a gente está crescendo absurdamente. Esse ano a gente vai passar de 250%. É um crescimento muito grande. Nós crescemos de 2016 para 2017, 1.160%. Né? Então, em cima disso, é escalonado. Né? Então, por quê? Porque a gente se preocupa muito mais com a venda do que com qualquer outro setor da empresa. Tá?
A produção, ela é desenhada, é processual, tá lá. A venda não é só processo escrito. É relacionamento, é um bom atendimento, é o cara saber enxergar a necessidade do cliente, é saber ouvir, né? Então, a gente, na nossa conversão, a gente trouxe o Franco Júnior e ele fez um workshop de PNL. Né? Por quê? Para o cara entender que você pode abstrair outras percepções na hora da venda. Se o cara quer te dar um balão, se não quer dar um balão, se o cara... Então, assim, como a gente tem um prazo de venda um pouco esticado, nosso prazo de venda é mais ou menos de 30 dias. Né? Então, a gente tem que cuidar com essa parte do time, porque se você perde o time, o cara compra de outro. Né? Então, o time é muito importante na venda, né, Paola? Muito, muito, muito importante. Até achei interessante, Júnior, a Samantha está colocando aqui no chat uma pergunta. A Juliana, quer dizer, Juliana tem hamburgueria lá no Rio Grande do Sul, no Parque do Beto Carreiro. Santa Catarina. Santa Catarina, desculpa. E ela então estava colocando aqui que mesmo que os garçons ganhem a comissão pela venda, tem momentos que ela percebe que eles não estão muito motivados a fazer venda. E isso acaba, muitas vezes, fazendo com que ela atendimento ruim. Está aberto para poder gerar aumento de vendas. Então, eu queria ver se você, com a sua experiência, Marcelo também deve ter experiência. Vera, acho que você precisa pôr seu microfone no mudo, porque está vazando aqui para gente. Então, a gente tem... Isso tem todo um contexto, né? Não é só comissão. O cara que ganha por comissão apenas, ele é mais um, né? Então, a gente tem um diferencial aqui, que é o engajamento. Então, eu tenho todos os representantes apaixonados pelo produto que eu tenho. Porque é um produto que vende, então automaticamente ele vai ganhar dinheiro, né? E a gente dá toda a ferramenta, então assim, todo o suporte que o vendedor precisa, a gente tem a pronta entrega, sabe? O time disso, a velocidade que a gente dá a resposta, a velocidade que a gente tenta atender o que ele tem, porque são negócios diferentes, né? A hamburgueria é serviço. Mesmo que você tenha uma linha, né? Uma coisa de varejo lá atrás, né? Você tem uma linha de produção, vamos botar um madeiro, é uma indústria de fazer hambúrguer. Mas quando você trata do varejo e do serviço, então, será que não é um treinamento entre ele? A gente tem um negócio bacana aqui, Ju, que a gente faz durante o ano, todo final do ano. A gente faz isso com as personas da fábrica e faz com as pessoas de venda. Tem um painel aqui na empresa, eu vou tirar foto e vou mandar depois, onde cada um coloca o seu sonho. Aquilo é a motivação dele para o cliente receber o produto, cara. Porque eu vou recompensar ele durante o ano e ele vai conseguir... A maior felicidade do cara é entrar na sala e tirar o papelzinho dele lá. Muito legal, adorei a ideia. Depois você manda a foto no nosso grupo do WhatsApp? Vou mandar a foto. Então, assim, é um painelzinho que cada funcionário tem assim, eu queria comprar um relógio. Tá lá. Então, legal. Assim, eles têm que ter sonho. Então, quando você motiva eles a trabalhar, eu tenho um negócio muito bacana, eu pago muito bem. Eu não tenho problema. E ela até colocou isso no chat. Os garçons dela chegam a ganhar R$3.000, que para um garçom é uma ótima remuneração, né? Então, isso é muito legal. E às vezes é um detalhe como esse, Juliane, que o Júnior está compartilhando aqui, que pode fazer toda a diferença. Fazer um grande painel onde cada um coloque os seus sonhos. Não bota nome, ninguém coloca nome, só coloca o sonho. No dia que ele conclui o sonho, a gente sabe quem é. Porque às vezes o cara tem um sonho simples, né? E ele fica acanhado de botar ali. Então, cada um escreve o que quer e cola lá. Acabou. Todos os papéis são iguais e acabou. A gente não sabe. Só que no dia que ele vai tirar o sonho, fazer o sonho, ele comunica a gente. E aí todo mundo comemora junto, né? Comemora junto. E aí, essa é uma forma de cada colaborador encontrar o seu significado pessoal para
empresa alcançar a meta dela. Isso é muito legal, adorei essa ideia. O PC colocou aqui também, entenda seu vendedor e saiba o que deixa ele feliz. Ótimas as sugestões e as ideias. A Sônia está perguntando, será que funciona numa empresa pequena? Sim. Essa questão de compartilhar o sonho, Sônia, com 2 colaboradores, com 5, com certeza faz a diferença. Marcelo, você quer complementar isso? Eu queria acrescentar e fazer já 2 perguntas para o Júnior. Primeiro, essa história, eu palestrei no Epicentro sábado, né, e via uma palestra do Giba, de um cara que era assim favelado, entendeu? Muito precário, e ele tem hoje uma empresa com 1.600 funcionários CLT. Né? E ele mostra como que ele consegue esse engajamento nas pequenas coisas, do tipo, o cara tem horário flexível, sabe? Tipo, mora em São Paulo, que às vezes pega um ônibus com um trem, com metrô, demora não sei o quê, sabe? Não tem que entrar às 8, o cara consegue entrar num outro horário, sai num outro horário. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas acham assim de super respeito por elas, né? Vocês têm uma série de ações aí que eles fazem, tipo na Páscoa, ao invés de dar chocolate, ele contratou um perna longa, né? Porque ele descobriu que as pessoas têm meio fetiche com isso, conseguiu tirar foto com todo mundo, deu isso de presente, deu muito mais resultado que gastar com chocolate, porque ele contratou menos, sabe? Então, acho que isso é muito legal. Mas eu queria, depois a Paola, ainda no nosso encontro de hoje, vai falar um pouco sobre funil de vendas, para explicar o que é, mas eu queria que você contasse 2 coisas. Como você construiu o seu funil e quais as ações que você faz para que as pessoas acelerem e caminhem dentro do funil, e com relação aos representantes, se você tem um custo fixo com isso e como você recruta eles. Marcelo, posso fazer uma sugestão? Para ele responder a sua segunda pergunta, eu faço uma apresentação rápida do funil de vendas e ele entra com a sua primeira Much pergunta. better, é melhor mesmo. Tá bom. Então, a segunda pergunta, Marcelo? Representantes. No início, para contratar os primeiros, a gente fez um anúncio numa revista. Eu queria venda e aí, em vez de ver venda, eu representante, né? E isso foi uma questão de 2 meses. Então, a gente não tinha ninguém e em 2 meses a gente tinha 10. Legal, captaram pela revista. Chegaram pela revista. Eu nunca fui de gastar com Facebook. Até hoje eu gasto muito pouco. Né? Eu não tenho tanto engajamento digital assim. Agora está começando, mas a gente porque a gente já tem uma carteira com 800 e poucos clientes. Então, um fala do outro, um fala para o outro, um fala para o outro. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, Marcelo, eu fui obrigado a ter uma gerência. Então, essa gerente que está comigo hoje, eu conheço há 10 anos e ela era a primeira representante da empresa. E ela ficava numa posição de que aquilo para ela não era um sonho para ela. O sonho dela era gerenciar a equipe. E quando eu convidei ela para gerenciar a minha equipe, eu peguei uma pessoa com sangue nos olhos e que disse para mim, Júnior, eu vou montar a melhor e a maior equipe para você. Então, como a gente trabalha com representantes que representam outros aviamentos no meu mercado, a gente começou a pegar a indicação da indicação. Então, eles mesmos traziam para mim os melhores dos melhores. Porque vendedor, mais ou menos, anda com pessoas mais ou menos. Então, quando você tem o melhor vendedor, você tem o melhor network. Isso é fato, não tem o que fazer, tá? Então, assim, eu não enxergo um vendedor para ganhar pouco. O cara, quando ganha uma comissão pouco aqui, eu ligo pro cara, vem cá, você acha que eu queria te pagar isso? Né? Porque quanto mais ele ganha, mais eu ganho. Né? Eu aplico uma comissão aqui de 8%, né? No nosso produto. E a gente teve um probleminha, né, de, por exemplo, desconto, né? Hoje não tem desconto na empresa. Não existe desconto. Existem tabelas com comissões diferentes. E ele tem até ali para mexer, porque senão a gente fica louco com 60 pessoas pedindo desconto. Então a gente não trabalha, entendeu? Quando você fala comissões diferentes, se ele dá desconto, a comissão dele também cai, é isso? Baixa, exatamente. Proporcionalmente, né? Ele tem Se ele consegue tabela, mostrar o valor, ele não precisa tirar o desconto dele.
né? Eu tenho um representante que vendeu a 2%, depois ligou aqui chorando, dizendo, pô, mas eu trabalhei, eu levei 3 dias para ir lá, gastei R$15 de gasolina e ganhei 300 de comissão. Eu falei, foi você que vendeu por 2, não foi eu não. Muito bom, isso aí. Porque se você abrir, o cara monta nas suas costas. Acabou, entendeu? Legal. Acabou. A empresa fica sem imagem. Então, Vai lá, Paola. Funil de vendas. eu vou colocar deixa eu compartilhar aqui um slide com funil de vendas. Aí eu vou fazer então uma apresentação rápida e resumida, e aí na sequência você compartilha a resposta, fala sobre a resposta que o Marcelo pediu de como que você funciona com funil de vendas. Ok? Então tá aí todo mundo vendo o slide, né? Então, qual que é o conceito de funil de vendas? Funil de vendas é o caminho que os clientes vão passar entre o momento em que ele está no mercado e nunca ouviu falar de você, até o momento em que ele fecha essa venda. E por que é um funil? Porque na parte superior do funil, ela é um número grande. Se a gente olhar o mercado, por exemplo, a Sônia tem uma lavanderia, qualquer pessoa, né, em São Paulo, teoricamente, pode pegar o carro e ir até a lavanderia dela. Então, quando a gente fala aqui nesse funil de vendas, nessa primeira parte de cima, público em geral, né, que são esses potenciais clientes, mas que talvez ainda nem conheçam. Isso é uma coisa importante, até a Sônia, preocupada com esse assunto faz tempo que a gente vem falando de funil de vendas, ela falou assim, poxa, Paula, quando né, uma venda para empresa, como é o caso da Ecotag, do Júnior, e mesmo às vezes do Ricardo, por exemplo, eu consigo entender, mas como é que um funil de vendas vai funcionar para varejo, para quem tem balcão, seja uma loja ou seja até uma lavanderia, que é uma prestação de serviço. Então, na verdade, a ideia aqui, Sônia, da mesma forma, você tem potenciais clientes que estão aí no bairro, ao redor das suas lojas, e quais são as ações que você precisa fazer para essa primeira parte do funil de vendas? É chamado de atração. Então, isso aqui também é conhecido como topo de funil. Então, todas as ações para atrair potenciais clientes que talvez nem conheçam a sua empresa, elas são ações focadas para esse topo de funil. E aí isso funciona para serviço, isso funciona para varejo e funciona para o B2B. Então, aqui, né, traz alguns exemplos. Publicidade, patrocinar eventos, feiras. Então, todo tipo de trabalho que você pode fazer nas redes sociais, o posicionamento, como o Grespan contou e compartilhou aqui para a gente, né? No caso dele, muitas vezes, participação de eventos, vitrine, que é uma outra alternativa. Sei que lavanderia não é usual ter vitrine, mas vamos dizer, tem formas de você fazer banners, cartaz na rua para trazer as pessoas. Isso tudo são ações que atraem as pessoas nessa fase do topo de funil para conhecer a sua empresa, ok? Posicionamento em redes sociais e tudo. Só, Paola, complementando, né? Essa imagem é do Sebrae, mas eu que fiz. Eu que fiz para o Sebrae do Rio Grande do Sul, tá bom? E ali tem a história de manter um blog atualizado, que muitas vezes é muito importante, né? Como o caso do Júnior, por exemplo, que não é, e eu até sugeri para ele a meta dele dentro do Protagonistas poder ser melhorar essa presença digital dele, que eu acho que é uma coisa, se ele reconhece que ele ainda nunca investiu, a gente poderia ajudar bastante, né? Porque o blog, ele fala sobre o assunto específico, para falar sobre aquilo que aquela pessoa está procurando. Quer dizer, quem não estiver procurando sobre lavanderia, ou sobre etiquetas, ou sobre blocos de concreto, não vai chegar naquele conteúdo. E é ótimo isso para nós, porque não puxa ninguém que não seja realmente o público-alvo, né? Deixar então, a Paola continuar, por favor. A gente tem o blog, a gente tem essas coisas, só que talvez não seja feito da forma correta, entendeu? Exato, é melhorada, não melhorada, não é correta, é melhorada, sempre tem como a gente melhorar. Vai lá, Paola. Perfeito, vamos lá. E eu acho que aqui, vamos dizer, o Grespan
traz um exemplo. 4 anos atrás, ele começou a fazer um trabalho de posicionamento. Hoje, grande parte das vendas dele vem automaticamente via internet. Então, é uma consequência desse trabalho. A próxima etapa do funil, que é o potencial comprador, que é o prospect, que é aquela pessoa que já começa a te conhecer e começa a ficar interessado. E aqui, fazendo uma analogia, inclusive fui estudar um pouco sobre funil de vendas para serviço e varejo, Sônia, baseado na sua pergunta, eles falam assim, a pessoa que de alguma forma tem um contato com a sua empresa, seja chegando no balcão da loja ou da lavanderia, seja mandando um WhatsApp ou uma mensagem, ela está nessa etapa do funil de venda. Então, todo o trabalho de relacionamento que você vai fazer aqui, que tem muito a ver com o atendimento e o treinamento, Juliane traz um pouco esse ponto, vamos dizer, pessoas que já estão sentadas no restaurante dela, o que os vendedores, os garçons podem fazer para aumentar vendas? Isso são ações dessa etapa aqui do funil, né? Então, no caso é muito importante treinamento de equipe. Para quem tem equipe externa, como é o caso do Júnior, agendar a visita, né, ter um material de apresentação dessas visitas, realizar eventos, envio e relacionamento por e-mail ou por WhatsApp, né, valorizando e mostrando o porquê que conhecer o seu produto pode ser, consumir o seu produto é a melhor escolha para esse cliente. Então, essa é uma parte importante. Aqui, inclusive, depoimento de clientes que já estão usando, no caso da Juliane, uma foto saborosa de um milkshake que ela tem, né, em algum lugar visual no restaurante dela, vai ajudar a fazer venda, independente até do garçom oferecer. Ou um depoimento do lado do milkshake dizendo assim, né? Ah, esse aqui é o melhor milkshake que eu já comi na minha vida. Tatiana, 9 anos. Né? Quer dizer, um depoimento real que possa estar ajudando a posicionar para aquela pessoa que está em dúvida. Será que esse milkshake é bom? Né? A Alessandra, de 9 anos, gostou. Né? Legal, adorei essa ideia. E eu me lembro muito, Sônia, meu pai, né, na época da lavanderia, varejo, ele sempre falava, a gente tem que anunciar os outros serviços que a lavanderia faz, além de lavar terno, vestido de festa e camisa. Então, por cartaz da lavagem de tênis, da lavagem de cortina, de tapetes, porque isso ajuda as pessoas a lembrar, independente da balconista oferecer. Isso tudo, então, são ações para essa fase do funil de prospects. A próxima etapa do funil, que é a oportunidade de venda, né, que são os leads, e aqui às vezes pode estar mais dirigido para o B2B do que o varejo, né? Quer dizer, o varejo, na verdade, você consegue colocar, eles trabalham muito 3 fases do funil: o topo, a fase média e a ponta, que já é a venda. E aí, então, nessa terceira etapa dos leads, você tem que entender como que você vai construir essa relação com esse cliente para trazer ele para dentro do seu negócio. Por exemplo, você faz uma visita, você manda uma proposta. Se você não fizer follow-up, você pode perder a venda. Então, follow-up, acompanhamento, ligação, e-mail, é fundamental para você conseguir converter, e com isso você vai trazendo essas pessoas para as próximas etapas do funil. A fase de negociação, que Grespan comentou aqui, que independente de posicionamento, qualquer coisa, você tem que passar por ela, independente do preço que você cobra, isso faz parte, né, nessa fase de negociação, e alcançar a venda em si. Então, eu acho que agora a gente podia... Júnior, você pode responder aí, você consegue em 3 a no máximo 5 minutos responder a pergunta do Marcelo, como que você tem usado o funil e quais são as ações que você faz em cada uma delas?
Então, a gente tem um negócio bacana aqui na empresa que chama inteligência comercial. É uma pessoa que levanta esses dados e entrega de mão beijada para o representante converter e chutar a bola no gol. Por isso que a gente tem uma taxa de conversão tão alta. O que acontece? Eu tenho uma pessoa que mapeia as cidades que a gente atende. E nas cidades que a gente atende, a gente tem times. Mesmo que são representantes diferentes, eles não são concorrentes. Eles são um time lá, ok? Então, essa pessoa que fica aqui internamente, ela mapeia um raio de 120 quilômetros, que é o espaço que dá para se fazer um trabalho de visita, levanta nesse raio as oportunidades, ela faz a ligação lá para todas as oportunidades e tem um questionário que ela faz para a pessoa do compra. Como é que acontece isso? Quantas peças são produzidas por mês, por ano? Quem é que toma a decisão de compra? Se já usa o produto, se não usa o produto. Então, ela pega todas essas informações e cadastra no funil daquele representante. Ele tem 5 dias para atender o cliente. Se ele não fizer a visita e lançar no funil que ele esteve lá, e trazer o histórico daquela visita, a nossa equipe de venda interna, porque a gente tem 2 pessoas internas, entra em contato, fecha a venda e ele perde aquele cliente da região dele. Só, Júnior, para ser didático, né? As 2 primeiras etapas do funil, que é o prospect, reconhecer a dor, é a sua venda equipe interna que está fazendo, né? E aí você passa, né, para a próxima etapa, que é o próprio representante fazer a visita. Fazer a visita, mas eles também fazem o dele, entendeu, Marcelo? Claro. É só mais uma ferramenta para ajudar eles Tem 2 entradas no topo do funil. Uma que vem do próprio vendedor, a outra da tua inteligência. Da nossa inteligência. Legal. Exatamente. Júnior, eu tenho mais, no máximo 2 minutos aqui, porque a gente ainda tem mais uma programação. Beleza. Então, quando acontece isso e a gente tem um perfil do comprador, é tão profundo que a gente sabe até qual é o time de futebol que o cara torce. Então, o cara tem que tocar no assunto do time se ele ganhou ou perdeu. Se ele perdeu, ele nem fala. Mas se o cara ganhou, ele fala que também ele também é Corinthians. Ele quer converter o negócio, entendeu? Então, você tem que usar a inteligência para isso. Então, aí esse funil vai enchendo e a gente vai mapeando o que é preço, às vezes ganha por negociação, o volume é maior. Então, a gente traz tudo isso para uma inteligência da gerência e a gerência dá o suporte a ele em caso de negociações com números muito grandes. Fora isso, ele usa a tabela de preço e toca para frente, entendeu? Qual é a ferramenta que você usa para acompanhar funil de vendas? É a pergunta do Ricardo Paro. A gente usa um funil de venda chamado funildevenda.com.br. Então, pronto. O Marcelo tá na tela. É nacional, super bacana, funcional. A equipe dele fez um webinário para a gente, exclusivo da Ecoteg. Treinou os 69 caras, entendeu? Então, a gente decidiu ir para um funil nacional por conta dessa flexibilidade dele entender o nosso negócio. Muito bom. Maravilha, olha só. Então, é isso, o Ricardo colocou lá, né? O Grespan já tinha comentado que usa o Pipe Drive e o Júnior usa, então, uma ferramenta que chama Funil de Vendas, que é uma ferramenta para ajudar vocês a acompanharem tudo isso. Marcelo, antes da gente passar para frente, você quer comentar mais alguma coisa? O Ricardo tem uma pergunta. É só um comentário prático de resultado. O dia que eu conversei com a Paola, ela falou em funil de vendas, blá, blá, blá. Entrei no Pipe Drive, fiz um teste por 15 dias. Em 10 dias eu descobri 400 mil reais de negócio que estava passando pela minha mão e eu não estava vendo. Ponto. Exatamente. O que mais que eu preciso falar? Maravilhoso, coisa boa, Ricardo. Obrigada por compartilhar e fico super feliz. É colocar em ação, né? Ferramentas simples, mas que geram resultado. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Vamos lá, o que aconteceu aqui com a minha tela? Agora, na nossa programação, eu quero falar um pouco sobre o plano de ação.
nossa última conversa, eu passei para cada um o plano de ação. Queria saber como é que estão o preenchimento daquele plano de ação, que a gente disponibilizou a planilha lá na plataforma. Quem já conseguiu, quem começou pelo menos a preencher o plano de ação, que dificuldade, dúvida. A Sônia levantou a mão aí, quer mandar uma pergunta no chat ou você vai falar? Não está conseguindo falar. Escreve que a gente consegue ler aqui, Sônia. Ou manda por WhatsApp. Iniciou a prática. Legal. Eu acho que enquanto as pessoas falam aí, né, Paola, eu gostaria de dar meu depoimento com relação à necessidade, né, de conseguir, para alcançar a meta, fazer aqueles passos, né? Então, não é a burocracia do plano de ação, é a facilidade da disciplina que o plano de ação dá, de você saber priorizar e saber aquilo que você precisa fazer, e isso é muito importante. A gente sabe, né, que tem várias pessoas que tem uma necessidade muito grande disso, não tem funil de vendas conhecido, né? Então, é fundamental que vocês façam já esse exercício e coloquem isso no plano de ação, porque isso é fundamental, né, gente? Por isso que a gente começou com esse assunto de vendas, que é algo que é fundamental. Você saber se o seu funil, quais são as etapas, não precisa ter 5, não precisa ter 3, mas você saber quais são, a gente pode ajudar. E vou passar de novo aí para a Paola para a gente não estourar o nosso tempo. Muito bom. Sônia, não recebi ainda aqui a sua mensagem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Iniciei, achei incrível. Descobri ações que não estava fazendo hoje. Faço e ajudou bastante. Então, a Sônia iniciou o preenchimento do plano de ação, que nós selecionamos uma planilha muito simples, porque um plano de ação, ele tem que ser simples, o que importa é o resultado que ele traz. Então, por isso que a gente escolheu essa planilha aqui. Claro que vocês têm liberdade para usar outras, mas a ideia é listar as ações para alcançar aquela meta. Mais alguém com algum comentário sobre o plano de ação ou alguma dúvida? Quiser abrir o microfone aí para perguntar? Então, eu estava fora esses 2 encontros, por conta de algumas coisas internas aqui, e eu acabei não mexendo em nada. Então, eu vou ter que pegar de volta ali para fazer. Cadê? Eu vi a outra pessoa que ia falar. Era a Patrícia? Samanta. Samanta, fala, Samanta. Tudo bem? Tudo bem. Então, achei bem legal essa ferramenta, vou colocar em prática, sim. Que hoje, para mim, assim, a maior dificuldade, meu marido, ele faz essa identificação de lacunas pelo Excel, né? Então, a gente vê quem frequentou mês passado, que não veio esse mês, e vai vendo o serviço que essa pessoa fez. Então, é muito manual, né? Se você for ver. Então, assim, para a gente é muito difícil, porque praticamente nós temos que esperar o cliente vir até nós. Posso fazer, entrar em contato, mas de um jeito para não incomodar, entendeu? Então, ainda preciso identificar o melhor modo para atrair e fidelizar, porque o salão, ele tem um grande problema. Talvez, né? Não sei. Talvez o marketing não seja tão eficiente quanto a propaganda boca a boca. E isso que a gente tem dificuldade, né? Fidelizar, porque a gente está numa região muito concorrente. Né? Então, não é fácil. Eu ainda preciso identificar qual a melhor ferramenta para atrair essas pessoas, né? Legal. Fala, Marcelo. Não, eu queria dizer que às vezes não é só ferramenta, né, Samanta, mas ações, né? Porque, por exemplo, no topo do funil, tu vai ver lojas de vestido de festa, lojas de roupa feminina, né? Bazar que mulher pode ir, quer dizer, igreja, sei lá, né? Tu tem que fazer uma lista de pessoas onde essas mulheres do teu bairro estão, que esse é teu topo de funil. E aí você vai fazendo para até chegar lá quando você já tem, né? Porque o lead é quando você já tem o nome e o e-mail e o telefone dela, né? Então, até você chegar lá, você tem ações que também vão estar trazendo e que não necessariamente são propaganda, né? Você pode estar fazendo algumas outras ações para ser conhecida, para que as pessoas possam chegar lá, né? E no varejo é muito comum você dizer, você tem uma promoção, né? Então, você faz o cabelo ou faz a mão e ganha o pé ou ganha 20% de desconto
pé. Ou seja, você faz as coisas para que ele vá na tua loja, né? Isso serve para lavanderia, né? Quer dizer, você lavando um edredom, ganha 50% de desconto no segundo, né? Para ficar ele cheiroso para o próximo inverno. Quer dizer, você tem como fazer ações que vão fazendo ao longo do funil, você vai identificando como fazer. Sabe E aí, qual a maior dificuldade? Só para... Desculpa, Paula, pode falar. Não, fala você, Samanta. A maior dificuldade é que nossos funcionários não são CLT, eles são MEIs. Então, toda ação que eu faço é complicada, porque mexe no bolso deles também, você entendeu? E aí o acordo fica difícil. Não entendi. Mas a gente não conseguiu entender, Samanta, porque, na verdade, trazer cliente para dentro do negócio... o que isso vai prejudicar? Eles vão ganhar menos comissão porque você está trazendo cliente para dentro da loja? Eles vão ganhar, por exemplo, eu vou atrair com promoções, né? E essas promoções reduz o valor pago a eles, porque eu não posso repassar o valor real que eles ganhariam com o preço cheio, concorda? Então, hoje eu estou tentando encontrar um meio, assim, por exemplo, né, manicures. Vou pagar R$8 por unha, 10, não sei, do que pagar a comissão. Porque aí, se eu cobrar 30, 40 ou 50, tanto faz, elas vão ganhar do mesmo jeito. Então, tem muita resistência em trabalhar com promoção por conta disso, entendeu? Ok, mas tem outras formas também. O que eu acho importante, que é o que nós estamos falando aqui, Samanta, é você colocar por escrito nessa planilha quais são as ações. Porque, como você falou, você tem algumas ações que impactam nessa questão da comissão. Mas talvez usando criatividade, que é o que o Marcelo está trazendo, você consegue outras ações para preencher nesse plano e que vá trazer um resultado. Eu me lembro de um salão de cabeleireiros do Shopping Ibirapuera e que ela, depois de fazer um levantamento, chegou à conclusão que ela estava tendo muito prejuízo com essa coisa das manicures do salão de cabeleireiro dela. E a única saída era aumentar o preço e reduzir a comissão. Ela disse que foi difícil, mas ela conseguiu chamar cada uma das moças e comprovar para as moças que, como ela tinha aumentado o preço, a redução em porcentagem continuaria dando o mesmo valor. Ela enfrentou o desafio e conseguiu resolver. Então, tem várias E há formas. também, como diz no ditado popular, fazer a bênção com o santo alheio, né? Que também funciona. Quer dizer, você pode, às vezes, levar ele para a esmaltaria e conseguir que alguém te dê 50% numa aula de pilates ou 50% numa massagem. Ou seja, você pode fazer com que um terceiro te dê o desconto. E isso não vai acabar com o teu negócio, porque você vai dar alguma coisa que não envolve diretamente as pessoas que fazem o trabalho, entende, Samanta? Então, tem que botar os neurônios aí a trabalhar, que sempre tem uma forma de pensar. Sim, inclusive até mesmo eu pensei em divisão do espaço, porque o nosso custo fixo hoje é muito alto para uma esmalteria, né? Meu break-even é 25, para uma esmalteria isso é muito alto. Então, tem que usar a criatividade. E você vai conseguir preenchendo a planilha do plano de ação. Como disse a Sônia, ela é mágica, porque quando você começa a escrever, as ideias começam a aparecer e você tem um roteiro claro. Por isso que é tão importante. E para a gente fechar o nosso dia de hoje, nós queremos falar um pouquinho, então, sobre os grupos de acompanhamento, né? Criei os grupos no WhatsApp para facilitar a comunicação e estou vendo alguns movimentos, alguns grupos mais acelerados do que outros, mas eu quero trazer a importância dos grupos e eventualmente tirar dúvidas e deixar um pouco mais claro como que ele funciona e por que ele é tão importante. Porque a filosofia desses grupos de acompanhamento, que já é estudado no mundo inteiro, na verdade, eles são grupos chamados de grupos de responsabilidade. Quando você participa, compartilha as ações que você vai executar essa semana com outras pessoas, as pesquisas mostram que aumenta o seu engajamento, a sua responsabilidade até com você mesmo. E isso dá aquela força para você sair da inércia e começar a praticar algumas ações novas. Por isso que são tão importantes. Além do compartilhar, como nós criamos grupos onde existem muita sinergia e potenciais negócios
apoio, ajuda, né? Como o Marcelo colocou aqui a ideia, por exemplo, de você compartilhar as ações. No nosso encontro da semana passada, ele deu o exemplo do quanto o Wagner e a Manuela podem fazer ações compartilhadas, onde a Manuela ajuda a divulgar as peças de ar-condicionado, né, de decoração para esconder as máquinas de ar-condicionado da Decoar, e o Wagner pode compartilhar e divulgando o trabalho da Manuela, que é designer de interiores, para levar esse serviço para a Baixada. E nas redes sociais, quando você compartilha, no YouTube a gente começa a ver isso muito forte. Os youtubers convidando outros youtubers e fazendo vídeos compartilhados, um divulgando o canal do outro. Então, esses encontros, essas trocas de experiência nos grupos, não só nos grupos do WhatsApp de cada um, Alfa, Beta e Gama, como também, eventualmente, em encontros que vocês podem fazer pelo Skype, pelo Zoom, trocando experiências, compartilhando um pouco mais o que cada um está fazendo, aonde um dá ideia para o outro, que é chamado hot seat. Então, um fala, olha, gente, eu estou com esse problema. E os outros que estão olhando de fora podem ter ideias e sugestões para você resolver isso. Então, Samantha, você pode ir lá no grupo de WhatsApp do Alfa e colocar lá, olha, eu estou sem saber como fazer ações para atrair mais clientes para a esmalteria. E o pessoal vai começar a dar ideias e sugestões e você vai anotando e vendo o que vale a pena pôr no plano de ação. Marcelo? Isso é principalmente também para o acompanhamento do plano de ação, porque networking você pode fazer no grupo geral, né? Por exemplo, ali a Manuela não está no seu grupo, né? A Manuela está precisando muito de lead em São Paulo. Então, por exemplo, você pode fazer que a pessoa ganhe um projeto gratuito, você tem que conversar com ela, sabe? Mas alguma coisa que ela possa apresentar o serviço dela de design de interiores para todas as suas clientes. Quer dizer, isso eu tenho certeza que ela vai gostar e é algo que vocês podem aí se fazer. E acho que assim, o encontro está chegando ao fim e a gente quer que todo mundo acha assim, eu queria falar mais, queria perguntar mais, né? Mas a nossa ideia é essa. Vocês perguntam lá no nosso blog, que a gente vai continuar a conversa por lá. Eu só ia pedir para ver se o PC quer falar 1 minuto sobre o que ele achou, qual foi a experiência, se ele tem alguma dica, né? Mas eu acho que ele não, ele está aqui ainda. Vai lá. Olá, pessoal. Antes de mais nada, parabéns. Eu estou bem animado, fiquei bem feliz aí com a participação de todo mundo. E tenho um monte de dica, mas eu vou colocar lá no blog, viu? Eu prometo. Legal, obrigado. Porque eu tenho, inclusive, 2 trabalhos que eu estou fazendo muito associados a essa geração de leads com alguns clientes no Brasil, que eu vou compartilhar junto com você lá no blog. Tá bom? Valeu, obrigado. Satisfação, e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Legal, Marcelo. Olha só, Marcelo, o Ari até colocou aqui no chat que a Samantha colocou para a Samantha que ele tem o mesmo problema que a Samantha tem com a questão da comissão das manicures em relação às clínicas de dentista dele. Então, olha que legal que é Ari e Samantha compartilharem isso no grupo para trocar ideias e um vai poder estar compartilhando e ajudando o outro. Então, é isso. Marcelo, acho que podemos encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Quero agradecer todo mundo e passo para você para fazer esse fechamento. Legal, muito obrigado, pessoal. Espero que tenham aí gostado, né? Acho que foi super rico, né, da minha parte aqui do que eu vi. E importante que eu também estou preparando um material que eu vou mandar para aquelas pessoas que estão validando o negócio. Então, de cabeça, não vou ter o nome de todos, mas assim, o Ari, a Mônica, a própria Patrícia, que está em fase inicial, né, de lançamento. Eu vou mandar para todos vocês, para a Ana Cláudia, um vídeo em que ajuda a definir as metas seguindo a metodologia do TREM.
né? Então, a gente vai usar para essas pessoas que ainda não têm negócio, a gente vai estar acompanhando o plano de ação muito em cima das ações do trem, e esse vídeo eu preparei especialmente para esse pessoal, né? Vai estar disponível na plataforma, quem quiser ver, welcome, né? Mas é um vídeo realmente direcionado para quem ainda tem empresas de menos de 2 anos, tá bom? E é isso. Valeu, pessoal, nos vemos lá na plataforma, vocês sabem, daqui um pouco entra o áudio, depois entra o vídeo, e vocês podem estar comentando tudo lá no link dos protagonistas. Só uma pergunta, qual é o blog? É a plataforma? Exato, é o Diário de Bordo lá. O Diário de Bordo é uma ferramenta de blog, tá bom? Beleza. Maravilha, gente. Valeu, obrigada. Tchau, foi ótimo o nosso encontro.